Talvez todos já até me conheçam. Eu estive com vocês na disciplina de currículo integrado. Sou Kênia Cunha, psicóloga aqui do Instituto Federal do Piauí. E mais uma vez estou aqui agora com a nova disciplina intitulada como Marcos e Parâmetros Curriculares Oficiais para a Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional. Então, essa disciplina ela é uma disciplina de 15 horas, então eu vou tentar passar para vocês o máximo de informação dentro dessa carga horária. Eu dividi ela em 2 momentos. Nesse momento a gente vai falar um pouco da educação profissional, de forma específica, e posteriormente das diretrizes curriculares do EJA. Então, vamos iniciar falando um pouco das concepções e perspectivas curriculares da educação profissional. O que é educação profissional? Então, a educação profissional e tecnológica é uma modalidade educativa que vai se integrar tanto nos diferentes níveis e modalidades da educação, numa dimensão voltada ao trabalho, à ciência e tecnologia. A LDB, ela, no seu artigo 37, 38, 40 e 41, ela vai unificar esse conceito de educação profissional. Quando ele aqui no artigo 37 diz que a educação de jovens e adultos está destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade aos estudos no ensino fundamental e ensino médio. Lá no artigo 38 da LDB, eu vou voltar à questão dos sistemas de ensino, que ficaram responsáveis por manter cursos e exames supletivos para que seja possível esse público dar prosseguimento nos seus estudos. Lá no artigo 40, coloca a educação profissional desenvolvida como em articulação com o ensino regular ou diferentes estratégias de educação continuada. E na 41, o conhecimento adquirido da educação profissional, ele pode ser um objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para que haja um prosseguimento e conclusão dos estudos. Então, a gente une esses artigos e daí definimos a educação profissional. Revisando, ela é voltada a um público, que não teve acesso ou deu continuidade aos seus estudos na idade correta. Num segundo tópico, fala dos sistemas de ensino, em relação ao supletivo, que vai facilitar essa continuidade do estudo. Na 40, ela vai falar do conhecimento adquirido, inclusive no trabalho, ele pode ser um objeto de certificação daquelas habilidades tidas pelo indivíduo. E, por fim, no 41, quando a gente volta essa educação ao ensino regular ou diferentes estratégias de educação continuada. Então, daí, a gente já tem esse suporte da LDB quando ela se reporta ao conceito de educação profissional. E aí a gente fala educação profissional. Quem é esse profissional? Quem é o profissional que o mercado de trabalho busca? Qual é o perfil dele? Qual é a habilidade? E aí a gente olha aqui no slide que eu coloquei para vocês aqui, algumas características desse profissional. São aqueles que decidem, os que pensam e os que fazem. As 3 categorias de trabalhadores absolutamente diferenciadas anteriormente estarão presentes em cada trabalhador no mundo de hoje. Então, hoje em dia, eu não busco aquele profissional que apenas vai fazer, vai executar, operacionalizar determinada coisa. Eu quero aquele que pensa, aquele que faz, e que executa. É todo um conjunto. Não há uma mão de obra de trabalho por etapas, de formas específicas. Eu quero um contexto. Eu não estou aqui como antigamente ele era visto, um vai executar, o outro vai pensar. Não, eu preciso desse profissional com essa tríade, com essas habilidades. Na educação profissional, mais do que acumular conhecimento, é preciso construir competências. Então, quando eu falo construir competências, aí eu vou definir o que seria competências.
Competência seria um conhecimento de habilidades, de atitudes necessárias ao desempenho de uma determinada atividade. Então, eu digo, fulano tem competência para operacionalizar ou operar uma máquina. Então, ele tem um conhecimento daquela máquina, ele tem uma habilidade, ele tem um manejo com aquele objeto, né? Então, e essas atividades geralmente são as atividades que o trabalho requer. Né? Ele não quer alguém apenas para operar determinada coisa, quer alguém que conheça e opere, né? Então, dando continuidade, na educação profissional haverá término de etapas. Né, ser permanente e continuada será uma de suas principais características. Então, a gente vai falar um pouco disso lá no finalzinho, quando eu estiver abordando a questão do currículo. Eu coloquei um modelo para vocês, onde vocês vão ver como que é essas etapas. Então, eu não preciso concluir todo um curso para eu ser um profissional especificamente. A cada etapa que eu me reporto, a cada etapa que eu concluo, eu tenho habilidade diante daquela etapa ali, né? Eu sou certificado diante daquele conhecimento. A gente vai ver isso posteriormente. Então, como princípios e diretrizes da educação profissional, nós temos garantir o desenvolvimento dos jovens para uma inserção cidadã na vida social e no mundo do trabalho. Contribuir para a elevação de escolaridade dos trabalhadores, ampliar o acesso à educação integral e fortalecer a inclusão educacional, inovar e diversificar os currículos escolares, promovendo o acesso dos estudantes ao conhecimento científico, às artes, à cultura e ao trabalho, articular-se com políticas, programas, ações de desenvolvimento socioeconômico, ambiental e de geração de trabalho, emprego e renda numa perspectiva de inclusão. Então, é importante a gente observar que quando a gente coloca inovar ou diversificar currículos escolares, né? Então, eu estou promovendo que eu estou levando em conta as peculiaridades, eu estou levando em conta as características locais, culturais, né? Quem é aquela clientela? Então, um mesmo currículo, eu creio que eu já até comentei isso com vocês em outro momento, ele não necessariamente ele vai ter que ser abordado da mesma forma, porque eu tenho que levar em conta essas peculiaridades locais, né? Então, inovar, cada dia tudo vai mudando, as coisas vão tomando novos conceitos e a gente tem que também estar inovando esses currículos e também permitindo até uma demonstração de outras habilidades dentro do contexto científico, quando a gente coloca as artes, a cultura. Então, às vezes, a pessoa ela não tem habilidade numa disciplina, numa matemática ou numa linguística, mas ela tem uma habilidade cênica, ela tem uma habilidade musical. Então, isso está dentro do contexto do trabalho também. Né? Até logo abaixo vocês veem uma espécie de reflexão quando fala que o trabalho ele é um princípio educativo. Por quê? Porque o ser humano ele é produtor da sua realidade. Ele se apropria e pode transformá-la. Então, ele é que é sujeito da história dele, da realidade dele. Né? Então, daí o trabalho ser a primeira mediação entre o homem e a realidade material e social. E daí essa importância de estar motivando e inserindo pessoas que estão fora desse processo, incluí-las. E qual o objetivo da educação profissional? Então, a educação profissional ela é integrada às diferentes formas de educação ao trabalho, à ciência, à tecnologia. O objetivo é garantir ao cidadão o permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva social. Então, eu vou desenvolver aptidões. Quando a gente fala até aqui, para a vida produtiva e social, é que ele utilize aquelas aptidões não só no ambiente de trabalho, mas no seu ambiente social também. E essas aptidões são permanentemente, né? De acordo com o decreto 2.208, um dos objetivos da educação profissional é promover essa transição, né, entre escola e mundo de trabalho, capacitando esses jovens a desenvolverem habilidades, a possuírem conhecimentos específicos para as atividades que eles vão exercer, proporcionar também formação de profissionais aptos a atividades específicas no trabalho,
especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos e, por fim, qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores com qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho. E aí, de que forma isso vai ser feito, né, diante desses objetivos? Então, nós temos as modalidades, né? Como que seriam essas modalidades dentro da proposta da educação profissional? Então, essas modalidades, elas, poderíamos dizer que temos os cursos de formação inicial continuada. Dentro da formação inicial e continuada, eu tenho a iniciação profissional, que geralmente são aqueles cursos para qualquer pessoa de qualquer nível, né? Quando é de nível básico, às vezes ela não tem um conhecimento nenhum em determinada área, então ela vai começar. Eu não preciso ter um conhecimento prévio daquilo ali, eu posso fazer um curso para me iniciar uma determinada profissão, né? A capacitação, que seria eu capacitar o indivíduo a fazer determinada coisa. A qualificar aquela mão de obra. Às vezes você é um bom bombeiro, um bom eletricista, mas eu vou lhe qualificar, eu vou lhe aperfeiçoar ou até especializar em determinada área específica. Então, uma das modalidades, né, e dentro dessa proposta da educação é a formação inicial e continuada. Uma outra proposta seria a educação profissional técnica de nível médio. Essa educação profissional, geralmente, ela ocorre de forma integrada, concomitante ou subsequente, que eu vou estar abordando mais na frente com vocês. E, por fim, a educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Então, eu tenho aí 3 tipos de formação, né, onde eu vou me deter mais na educação profissional técnica de nível médio, que eu atendo mais esse público da educação de jovens e adultos. Então, essa educação profissional técnica de nível médio, ela é desenvolvida de forma articulada com o ensino médio. Então, eu estou fazendo o ensino médio, ao mesmo tempo eu estou estudando ou me capacitando para uma determinada área, um determinado curso. Ou pode ser subsequente. Então, eu já concluí, né, o ensino médio e agora eu vou fazer um técnico em enfermagem. Então, eu já concluí o ensino médio. Essa forma articulada que eu falei anteriormente, ela ocorre de forma integrada e concomitante. Como é que isso ocorre? Então, a integrada é para quem já concluiu o ensino fundamental. Então, eu concluo o ensino fundamental e daí é que eu vou realizar, ou o aluno pode ser conduzido a uma habilitação profissional técnica de nível médio. Isso tem que ocorrer, obviamente, né, na mesma instituição de ensino, né? A matrícula é única para cada aluno. Então, esse tipo de modalidade é numa mesma instituição de ensino, diferente da concomitante, que eu posso fazer em outras instituições, né? Então, a concomitante, ela já é oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso e podendo ocorrer ou na mesma instituição de ensino ou em instituições distintas, né? Ele não segura o aluno numa mesma instituição para fazer aquele determinado curso. Diante ao currículo da educação profissional, no artigo 8, ele diz que os currículos do ensino técnico serão estruturados em disciplinas que poderão ser agrupadas sob forma de módulos. Então, no caso de o currículo estar organizado em módulos, estes poderão ter caráter de terminalidade para efeito de qualificação profissional, dando direito, neste caso, à certificação desta qualificação. Poderá haver aproveitamento de estudos, de disciplina ou módulo cursado em uma habilitação específica para a obtenção de uma habilitação diversa. É o que eu vou estar mostrando agora para vocês como exemplo. Olha só, aqui nós temos um curso de técnico em informática para a internet. Então, o aluno ele vai cursar no módulo 1, como vocês podem ver aí, ele tem as componentes curriculares e tem uma carga horária total de 500 horas. Então, o curso todo equivale a 1.500 horas, mas no módulo 1 ele vai
ter essa carga horária de 500 horas, no módulo 2 também, e por fim no terceiro módulo. Módulo 1, ele terminou a carga horária, ele já recebe o quê? Um certificado de auxiliar de informática para a internet. Então, eu quis parar aqui. Eu não quis continuar, não dá para mim, eu já fui impedida por qualquer motivo que seja, né, de concluir meu curso de técnico em informática e internet. Mas eu cursei o módulo 1. E aí, vai ficar perdido? Não. Então, você cursou o módulo 1, depois você vai receber o certificado de auxiliar de informática para a internet. Ou aquele aluno que, não, eu cursei 1 ano, só que eu parei, eu não tenho mais condições de dar continuidade. Então, eu já vou receber o certificado de auxiliar de informática para a internet e de design de websites, por exemplo. E aqueles que vão até o fim, ele vai o quê? Recebe o certificado de técnico em informática para a internet. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui quando eu falo em currículo? Né? Que cada etapa, cada módulo que eu estudo, eu sou certificado, eu tenho uma habilitação. Né? Diferente, se a gente for perceber, da forma como era passado anteriormente. Eu tinha que concluir o curso para obter o certificado. Hoje não, esse certificado é por módulos, né? Que facilita a inserção de forma mais rápida até do indivíduo no ambiente de trabalho, no mundo do trabalho. E aí eu falei um pouco, né, dos objetivos, das modalidades e agora das diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico. Para os fins dessa resolução, entende por diretriz um conjunto articulado de princípios, critérios de definição de competências profissionais gerais do técnico, por área profissional e procedimento a ser observado pelos sistemas de ensino. Então, assim, a diretriz é quem vai direcionar ou dar a base para toda uma proposta curricular, proposta pedagógica, para que eu atenda aquele aluno, aquele público, né? Então, ele coloca alguns critérios que eu tenho que ter quando eu vou organizar ou planejar o curso, como atender às demandas dos cidadãos, do mercado e da sociedade, conciliar demandas identificadas com a vocação e a capacidade que a instituição tem. Né? Tenho que, além disso, quando eu digo conciliar essas demandas, eu estou falando o quê? Eu tenho que verificar se aquela demanda está de acordo com o que a instituição está promovendo, a nível local também e a nível institucional. E se vai ter mercado após aquele curso para inserir aquelas pessoas. Né? Hoje, com a lei de 11.892, de 29 de dezembro de 2008, institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e foi quando foi criados os institutos federais. Então, dentro dessa lei, ela fica instituída no âmbito do Sistema Federal de Ensino, essa rede de educação profissional, científica e tecnológica, que está vinculada ao Ministério da Educação, ela fica responsável, de certa forma, por promover esses cursos, né? Técnico, preparar esse público para o mercado de trabalho. Então, eu tenho os institutos federais de educação, como o IFP, tenho as Universidades Tecnológicas Federal do Paraná e os Centros Federais de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, bem como as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Então, isso é extremamente importante a gente observar que, ao mesmo tempo que eu estou cobrando essa demanda, eu quero essa mão de obra, esse tipo de educação, eu estou tendo oportunidade em diversos locais em sistemas de ensino, de poder ir atrás, de poder ter oportunidade de fazer determinado curso, né? Então, o que eu quis passar para vocês um pouco nesse primeiro momento é a educação profissional, como é que ela é vista, como é que ela é regulamentada diante ao sistema educativo. Muito obrigado e até breve.